Vamos chamar aqui agora a preletora dessa noite, uma pessoa na qual toda a igreja tem um respeito muito grande por ela, né? Nós nos espelhamos na vida dela, nós, como Paulo falou, né, queremos ser imitadores. Então, uma pessoa assim, né, tem buscado o Senhor, tem sido prova do Senhor na vida dela, tem sido testemunho que grita. Testemunho que grita. Amém? Queria chamar a irmã pastora Irani. Queria chamar aqui uma mulher de oração também para orar pela irmã. Maria. Vou orar aqui para ela. Amém, Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a vida da nossa irmã Irani, Senhor, nas Tuas mãos. Que verdadeiramente ela possa ser um instrumento do Senhor nesta noite, Senhor. Que as palavras que saírem da boca dela venham direto do Teu trono, Pai. Que venham realmente preencher os nossos corações nessa noite. Que seja alimento, Senhor. Que nós possamos estar sendo fortalecidos, Senhor, através dessa palavra. Venha, Senhor, usá-la poderosamente, Senhor. Venha colocá-la debaixo da Tua proteção, Pai. Desde já nós Te agradecemos, nós Te glorificamos e nós Te bendizemos, Senhor. Ser com ela agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito bom estar aqui, viu? Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava aqui nos esperando. Hoje, vou falar um pouquinho sobre um dos frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio próprio. Amém? O que vem a ser, hein, domínio próprio? É a habilidade de manter sob controle o que queremos e desejamos fazer, falar ou ter. O domínio próprio, ele é essencial para o desenvolvimento pessoal, para o crescimento espiritual e para o serviço cristão. Sem domínio próprio, o cristão tem poucas oportunidades de vivenciar completamente as bênçãos de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14, do 26 ao 32. Você que pode ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus. Você que não pode, fique à vontade. Mas é que eu creio que todos nós podemos, né? Mateus 14, 26 ao 32. Amém, Jesus. A palavra do Senhor diz: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Pode sentar. Vamos agora aqui imaginar um carro sem força, um carro sem freios, né? Descendo assim uma barranca, descendo a ladeira, um carro, ou uma bicicleta também sem freio descendo. Né? Descendo, que vai acontecer uma tragédia, não é verdade? Porque está ali tudo, né? Sem controle nenhum.
É um carro sem freio, a bicicleta ali sem freio, está descendo, o final vai ser trágico. Então, para que tudo possa ser assim, em nossa vida com controle perfeito, é necessário não ter pressa, ter planejamento e principalmente controle. O controle, assim, ele é muito, esse autocontrole, ele é difícil, né? Muitas vezes a gente passa por situações, né, difíceis, crítica, né? Que a gente, ai meu Deus do céu, não, vai voltar a velha mulher. E muitos vai falar, ai, eu entrei na carne. Né? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Quando vem a situação difícil. Isso aí, quando a gente faz isso, torna uma pessoa descontrolada, nós estamos mostrando que nós não cremos no Senhor, nós não dependemos dele, não estamos tendo controle. Né? Mas não é isso que o Senhor quer, né? Então, neste texto que nós lemos, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, sentiram medo por não entender o que acontecia. Pedro quis andar sobre as águas. Ele até conseguiu dar alguns passos, né? Mas só que ele viu assim as ondas eram muito grandes, um vento muito forte, e era noite e estava escuro. Então, sentindo medo, Pedro começou a afundar. Se ele tivesse pensado antes, saberia que teria que manter seus olhos no Senhor para que não acontecesse nada, né? Quantas vezes nós passamos por situações críticas e que a gente desvia os olhos, a gente perde o controle e vai agir na força do nosso braço, né? Então ele, Pedro, se ele fosse ali, se ele tivesse só com os olhos fitos no Senhor, ele continuaria. Mas ele viu o problema, vendo aquele, nossa, o vento, está tudo escuro, eu vou me afogar. Então no momento que ele tirou os olhos, né, do Senhor, ele começou a afogar, né? Isso acontece muitas vezes, né, com a gente, né? E ainda quando nós lemos em Lucas 22, do 49 ao 51, depois você pode ler, anota isso, lê depois. Pedro, ele age por impulso, ele pega uma espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, no momento em que Jesus estava sendo preso para ser crucificado. Vocês lembram dessa passagem? Né? Foram prender a Jesus e Pedro ali, ele agiu por impulso, arrancou a orelha daquele servo, né? Por impulsividade. E nós, muitas vezes, às vezes a pessoa fala, mas é crente e faz isso? O que a gente tem que fazer numa situação dessa, quando vem momentos assim difíceis, pessoas nos acusam de coisas que não fizemos, às vezes a gente tem vontade mesmo de falar. Eu aprendi algo assim, sabe? Eu, quando passo por esses momentos, saio de perto e vou começar a orar, eu converso com o Senhor, tudo. Senhor, o que eu senti foi isso, tive vontade de falar isso e tudo. Começo a conversar com Deus. E daqui a um pouco eu começo a lembrar de tudo que Jesus sofreu por mim, por você na cruz. E não falou nada, calado. Em nenhum momento perdeu o controle. Né? E quando eu começo assim a orar, a falar com Deus, daqui a um pouco eu já estou chorando, mas é envergonhada. Por tanta coisa que Jesus passou. E nós, uma pessoa pisa no nosso pé, né, sem querer, e a gente já xinga, briga, fica com raiva. Às vezes a esposa, o marido estão trabalhando, quando a esposa chega em casa, ai, já de novo, essas panelas para lavar, janta para fazer e tudo, vou jogar tudo no chão e joga tudo ali, quebra tudo. Então vamos ter um posicionamento assim, diferente, né? Vamos, quando chegar, fazer aquele momento de adoração. Sabe por quê? Você quebra tudo, derrubou. Primeiro, é sua obrigação. Você vai lavar. Se você jogou tudo no chão, se quebrou algo, você vai ter que comprar de novo. E outra, o Senhor não está se agradando. Então, vamos fazer daquele momento. Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente nos controlar muitas vezes. Mas fazer esse momento de adoração. Falar, ai, deu para chegar na minha casa, para arrumar minha casa, fazer minha janta, para lavar a louça. Aí aproveita esse momento, sabe para quê? Para glorificar o Senhor, para orar. Bota um louvor. E o esposo faz a mesma coisa. Ao invés de chegar, mulher, cadê a janta? Está pronta? Cadê? E esses meninos? Ai, está tudo bagunçado. Ajuda a sua esposa. Começa também a adorar o Senhor. Daqui um pouco as pessoas vão passar, olha, ali aquele lá, um pedacinho do céu. Né? Então vamos fazer desses momentos assim, não vamos perder esse nosso controle. Né? Muitas vezes a gente age sem pensar, abre a boca e fala coisas em momentos inoportunos, né? Fala coisas, magoa. A nossa língua, ó, esse órgão tão pequeno, né? Que tem o poder de dar vida, né? E tirar a vida. Então, assim, é vigilância mesmo. Vigilância é controlar. Quando nós conseguimos nos controlar, nós estamos dizendo, o Senhor está comigo. Porque outrora, quando a gente não conhecia ao Senhor, não vivia, né, o que Ele nos ensinou, não vivia da maneira que Ele viveu, tentando seguir os passos dEle, nós éramos pessoas descontroladas, agíamos mesmo por impulso. Mas hoje,
Hoje, quando uma pessoa está dentro da igreja, está sempre ali buscando o Senhor, vai ali, pega a palavra, lê, ora por um irmão, pela irmã. Quando nós abrimos nossa boca e falamos, perdi o controle, eu saí do sério, tem pessoas que falam, eu não levo desaforo para casa. Né? Muitas vezes a gente escuta. Esse dia eu estava no ônibus, entrou uma mulher, ela estava com 2 Bíblias. Então, acho que ela pediu para o cobrador deixar a filha dela, já era bem grandinha, não pagar passagem. Ele falou que não podia. Dali ela começou, já perdeu completamente o controle. Começou a falar, é por isso que vocês levam tiro aí, não sabe por quê. Eu acho que é bom. Essa mulher começou a falar tanta coisa. Quando ela entrou, tinha umas pessoas lá com as latinhas de cerveja e falaram, olha só, é por isso que eu não ando. O que adianta estar andando aí, ó, com a Bíblia e tudo, e olha só. E diz que vive a palavra do Senhor. Então, é muito sério. É muito sério. No momento aqui da igreja, sou uma pessoa controlada. As pessoas falam as coisas, me falam as coisas, eu consigo me controlar, oro por vidas. Quando chego no meu lar, na rua, em outro lugar, numa fila que está muito grande, começa a xingar, a brigar. Então, é vigiar, é pedir para o Senhor, que o Senhor nos controle em todos os momentos. Pedro, ainda Pedro, quando ele fez aquilo, olha só, mais outra atitude que o Pedro fez, que ele teve, né? Ele, quando Jesus estava ali sendo, prestes a ser crucificado, perguntaram para Pedro, né, se ele conhecia, né, a Jesus. Ele negou por 3 vezes, né? Não conheço. Eu não conheço, por 3 vezes. E ele ali olhou para Jesus. Jesus estava com os olhos, né, fitos nos olhos dele. E ali ele viu aquele olhar meigo de Jesus. Ali ele se sentiu assim, muito, sentiu aquela tristeza por ter falado aquilo. Né? Falou assim, coisas, falou sem pensar, por medo, né? E ele começou a chorar. Chorou muito, né? Mas ele assim se arrependeu, porque ele viu ali que o Senhor estava, né, fazendo com que ele tivesse o controle sobre ele. Um controle emocional, controle para sair todo medo. Quantas vezes nós, por medo, nós nos descontrolamos. Às vezes uma doença, você vai no hospital, chega lá, só te pede um exame para averiguar algo, pronto, já sai xingando, já sai brigando, acho que eu estou no fim da vida, eu vou morrer, eu vou não sei o quê, aí começa, já faz. Sabe? Então, essas atitudes, essas pequenas coisas. E as pessoas estão nos observando, estão nos vendo. Muitas vezes está pessoas dentro da igreja, às vezes está ali, as pessoas estão vendo e falam, olha, na igreja é assim, como é que é em casa? Às vezes passa na sua casa. Aqui em nome de Jesus não acontece esse tipo de coisas. Em nome de Jesus. Mas tem pessoas que às vezes passa uma pessoa e escuta palavrões, grito, bagunça, né, tudo completamente descontrole total. Então, que testemunho eu estou dando? Que testemunho eu estou dando? Assim, claro que muitas vezes nós iramos, a palavra de Deus fala, irai, mas não pecais. Né? Muitas vezes tem situações que não é fácil, mas vamos conversar com o Pai, com o Senhor, desabafar para Ele, contar tudo, que Ele nos entende, sabe tudo que temos passado. Às vezes tem pessoas que quando está com um problema financeiro, uma dívida para pagar, começa a fazer besteira. Começa logo, vai no agiota, vai aqui, não para um pouquinho, né? Para um pouquinho. Primeiro, se chegou aquela situação, porque eu não tive controle sobre ela, aconteceu algo errado. Eu, quando não conhecia a Deus, eu teve 2 vezes, eu já vendi todos os móveis da minha casa, todos. Não pensei 2 vezes, agi por impulso, sabe? Na força do meu braço. Então, eu era muito assim, uma pessoa impulsiva. Falava mal a pessoa, fechava a boca, eu já estava com a resposta pronta. Sabe? Muita gente até falava comigo, o que você fala é pior do que um tapa. E eu, sabe, achava aquilo. Aí hoje eu tenho essa vigilância de escutar. Embora assim, às vezes, quando sei que estou certo, mas mesmo assim, vou conversar, orar por aquela pessoa, para que o Espírito Santo possa tocar naquela pessoa, né? Para depois a gente se entender. E quando eu sei que estou errada, sei ouvir, vou escutar, depois vou conversar com Deus, né? Que Deus dá o direcionamento. Mas, infelizmente, a gente escuta muito dentro da igreja. As pessoas até falam, eu não aguento quando o pastor, quando a pastora, aquela irmã me fala isso. Eu não aguento, eu não consigo ficar calado, eu dou mal resposta. O Senhor não está te agradando. Você está provando que você é uma pessoa descontrolada, não está tendo controle, né? Não está confiando no Senhor. Nós temos que depender do Senhor Jesus. Quando dependemos dEle, Ele nos direciona. Mas Pedro,
apesar, ele foi, assim, ele foi, tudo isso que ele foi fazendo, mas o Senhor foi, ele foi vendo assim o exemplo de Jesus, ele foi vendo e ele, um testemunho dele, mais de 3.000 pessoas depois se converteram, né? Foram porque, com o testemunho que ele deu ali, então, e não vai ser diferente com a gente. Você que às vezes ainda se sente assim um pouco, eu aguento tudo, mas se partir para isso, olha, eu saio do salto, é assim que fala? Tem gente que fala, eu saio do salto, eu não aguento passar por isso. Né? Então, se você ainda é uma pessoa que não consiga se controlar em alguma área que você acha que está difícil, mas está impossível, eu tento, mas eu não consigo. Começa assim, colocar mesmo na presença do Senhor, falar com Deus, orar, buscá-lo mais. Conte até 10 antes de falar. Se você não aguenta quando a pessoa te fala uma coisa que te magoa, já responde logo. Para um pouquinho, já sabe qual é o problema. Tenta fechar, né? Fechar a boca, ficar um pouquinho calado, ouvir, calado, né? Ouvir mais. Nós temos que saber, assim, ouvir mais, né? Acho que é por isso que nós temos, 2 ouvidos aqui, e uma boca. Para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Né? Porque muitas vezes nós falamos coisas demais e ouvimos muito pouco. Nós às vezes só queremos ouvir só aquilo que nos agrada. Às vezes vem na igreja aquela pregação, você vai ganhar isso, é vitória, somos mais que vencedores. Amém, somos mesmo, mais que vencedores, amém. Aí você fica feliz, né? Mas às vezes é uma correção, no dia que o Senhor usa alguém aqui para uma correção, aí não gostamos. Mas, não gostei da palavra hoje. Não gostei. A gente só quer escutar coisas que nos agrada. Mas não é assim, o Senhor Jesus, Ele é um Pai, Deus, Ele nos ama muito. E o Pai que ama o Filho, corrige, às vezes precisa de correção. Um dia te dá amor, outro dia se você precisa ser corrigido, vai, corrige. Às vezes a gente até sente, mas Deus está falando isso comigo. Ele fala assim. Certas atividades, quando nós já nascemos com ela. Por exemplo, dormir, piscar, respirar, né? Nós já nascemos sabendo, né? A gente fecha os olhos, a gente respira, a gente dorme, né? Então nós já sabemos. Mas algumas nós temos que conseguir com muito esforço. Por exemplo, quando começamos a andar, ficar de pé, dar os primeiros passinhos, né? Tem que ter alguém para estar ali nos ensinando. E é um esforço enorme, né, que faz o bebezinho, né? Todos nós fomos um dia para dar aqueles primeiros passos. Alguém está ali nos ensinando. Ter controle para realizar tudo isso foi bastante difícil. Com certeza você teve o auxílio de alguém. Do mesmo modo, Deus nos ajuda a ter controle sobre nossos pensamentos, nossas emoções, nossos atos. Assim como dependíamos de um adulto para nos ensinar, o Senhor também quer que dependemos dele para ter controle em nossas vidas. Então Deus quer que a gente dependa dele. Deus quer que quando a gente perde o controle, a gente está falando, não, Senhor, eu não confio em ti, eu vou na força do meu braço. Sou mais eu não estou nem... Não é isso que a gente está falando? Quando tem uma atitude extrema, né, a gente começa a agir de uma maneira desagradável. É parar um pouquinho, colocar as coisas em ordem, pedir a Deus estratégia, o que fazer, como fazer, que Ele vai conduzindo tudo. Uma das melhores qualidades que existe é o domínio próprio, né? Uma pessoa descontrolada, ela fala e tem pensamentos ou emoções sem refletir nas consequências. Quem adota esse modo descontrolado de viver perde muitas oportunidades boas e importantes e ainda se envolve em encrencas. Fala fora de hora, faz coisas fora de hora, fala muita coisa que não devia, né? O controle é um cinto de segurança da nossa vida. Às vezes parece meio incômodo, mas vai fazer a diferença entre viver e morrer, né? O autocontrole tem que ser um cinto de segurança, né? Às vezes, quantas pessoas estão passando, estão nas ruas ali, dirigindo, e acontecem mortes no trânsito, 2 motoristas, um matou o outro, aconteceu uma morte, o motorista matou o outro, porque teve uma briga, um desceu do carro e começou aquela briga, falou demais, às vezes por uma coisa mínima, às vezes porque um passou, o outro estava ultrapassando, aí só falou, não sabe dirigir não, e aquele já levanta. Foi ontem mesmo lá em Águas Claras, eu vi um que saiu do carro, eu estava esperando o ônibus e estava chamando, se tu for homem, vem aqui. Mas glória a Deus, vai, meu Deus, faça o que esse homem não vai. Mas graças a Deus ele não foi, porque ele com certeza ia acontecer uma tragédia. E o diabo usa as pessoas para ir naquele ponto fraco, Eu digo que tem uma mulher se você fazer isso. Se você for homem, vem aqui, né? Ele mostrou que é mais homem ficando lá dentro do carro,
né, rindo. Mostrou que é homem e o Senhor se agradou também dessa atitude. Então a gente tem que vigiar. Tem pessoas que às vezes a gente está do nosso lado, que quer o nosso bem, pessoas que o diabo manda, porque o diabo, né, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele manda para, faz isso, se fosse você fazia isso. Vai te dando a alfinetada, a irmã fulano falou isso de você. Se fosse você, falava isso. Aí começa aqui, você perde completamente o controle ali, ó. Perde o controle e vai ali, parte para a irmã. Talvez nem foi daquele jeito. Talvez aquela irmã exagerou. Talvez foi outra coisa e ela mudou completamente ali o contexto. Então, é vigilância. Chegou falou isso, se eu fosse você, ia lá e fazia isso. Você, não, vou fazer diferente. Nós duas vamos lá. Chega lá e vamos agora conversar aqui nós três. Né? E conversa aí. Então, ela fala aí, fulano, o que foi que ela disse? Sim, para conversar, para colocar tudo. Às vezes aquela pessoa, não aconteceu nada daquilo. Tem pessoas que são encrenqueiras, não tem? Que quer ver só a confusão. Na hora que vê, pegou fogo, sai de perto. Foi com mentiras e tudo. Então, vamos vigiar. Vamos nos controlar. Depender do Senhor. Então, aqui em Tito 1, Tiago 1, no versículo 19. Quem achar primeiro, lê aí para nós. Tiago 1, versículo 19. Amém. Viu? É o que o Senhor nos ensina. Nós cremos, né, nessa palavra do Senhor. Nós cremos. O que Ele, né, quer que nós escutemos mesmo. Né, escutou alguma coisa no descontrole total. Isso acontece muito dentro dos lares. O marido, esposa, os filhos, né? Um descontrole. Sabia que quando seu marido, se alguém tem aqui um marido, esposa que não é convertido ainda, um filho que não é convertido, às vezes o inimigo fica usando essas pessoas para você se descontrolar, para depois aquela pessoa vai te apontar, olha aí, diz que é crente. Essa situação já perde completamente o controle. Então, talvez aquelas pessoas, naquele dia, que era o dia que, hoje eu vou para a igreja. Quando vê você desse jeito, não vou mais, eu não quero ser desse jeito. Eu já vi acontecer. Eu já vi eu que não vou, que eu não quero ficar igual fulano. Fulano disse que mudou, mas qualquer coisa briga, xinga palavrões. Tem pessoas que falam, até hoje eu não consegui ainda parar de xingar palavrões. Dependa mais de Deus, confie no Senhor Jesus. Ele nos controla. O que a gente pode fazer, olha, a gente faz. Mas o que o Senhor vai fazer somente o que Ele pode fazer. Então é controlar nossas emoções, saber o que falamos, pedir para o Senhor, me ajude a falar na hora certa. Falar palavras que vêm lá do trono, palavra dos céus. Mas me ajude também a me calar quando for necessário. Muitas vezes a gente fala na hora errada, né? Fala o que não deve e fica uma bagunça, uma confusão. Somente dentro dos nossos lares, que na minha casa tem pessoas que não são convertidas. E sabe qual é a área que mais ataca? É nessa área aí, ó, do dízimo oferta. É nessa área. Às vezes eu saio para o meu cantinho, eu vou orar. Sabe? Nessa área, não é verdade? É nessa área onde é atacado. Faz isso, leva dinheiro. E muitos falam, dá dinheiro para os pastores, né, desse jeito. Está sobrando, está enricando, eles estão ficando ricos. A gente escuta esse tipo de coisas, né? Mas sabia que o diabo usando aquela pessoa para você perder o controle? Aconteceu nesses dias com um irmão meu, falando o tempo todinho, falando. E no sábado, no dia do culto das mulheres, estava tendo aqui, mas eu fiz também lá em Santa Maria, também teve. Depois teve uma confraternização, e ele logo cedo estava por ali. Ele falou que ia comprar umas bandeirinhas para enfeitar, que era para a Copa. Aí eu falei, por que você não compra? Hoje vai ter um culto aqui, vai vir muitas mulheres, Dia das Mães, nós vamos fazer uma confraternização. E ele saiu já no caminho, encontrou com a irmã e falou, eu vou lá comprar as bandeirinhas para vocês enfeitar lá. Olha, ele comprou aquele tanto e enfeitou, viu? Tudo muito bonito. Ainda fez mais. Chegou para mim, ele está precisando de alguma coisa? Aí eu falei, você tem dinheiro? Tenho. Comprar o lanche. Me deu dinheiro para eu comprar o lanche para o culto. Olha só. Então, se eu não me encontro daquele momento que ele está falando aquelas coisas, se eu começo a debater com ele, uma pessoa que não conhece ainda, né? A Deus. Não conhece, eu começo a falar, né, com ele não ia ter bom exemplo. Ele ia falar assim, olha, só falei isso com ela, olha só como é que ela ficou. No entanto, eu fiquei calado, eu falei, foi assim, eu profetizo na tua vida que em breve você vai estar dizimando e ofertando, vai estar pregando a palavra.
né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Aí eu creio que foi Deus que fez, que no sábado ele teve essa atitude, sabe? Eu fiquei maravilhado. E foi o tempo todo dia, ele arrumando e eu lá e passando louvor. E de vez em quando ele estava louvando. Ele cantava aqueles pedacinhos, sabe? Então é desse jeito que Deus faz. Então vamos vigiar, vamos sempre estar, Senhor, estou no teu controle. Né? Procurar mesmo, saber o que fala na hora certa. Vem pessoas amigas que vêm, começa a falar mal às vezes falar mal de alguma irmã, de algum irmão. Não, chama, vamos orar junto. Convida para vir na casa do Senhor. Vamos lá conhecer a igreja. Vamos ter sabedoria. E não ficar debatendo, brigando. Ai, crente é isso, é aquilo. Não, você ficar naquela defesa e brigando. Não, daqui um pouquinho você perde o controle, você fica exausta, a pressão altera, a glicose sobe, você fica nervosa, começa a tremer. Sabedoria. A pessoa está falando, olha, eu não vou te falar mais nada não, mas faz o seguinte, você tem essa palavra aqui, você tem este livro? Fala, olha, se você não tem, se você puder falar, se eu te abençoar, você lê? Mande ler, vai na palavra. Não vamos abrir nossas bocas para falar o que a gente tem dúvida. Né? Fala o que, se eu falar uma palavra, olha, está aqui, mostra aqui dentro, ó, está aqui. Você acredita? Você crê nessa palavra? Creio. Então está aqui. Então não vamos ficar, crente é isso. Não, não é não, que lá na minha igreja é isso. Mas é assim, você ficar, sabe, batendo boca? Não. Né? Sabedoria, discernimento, que o Senhor, Ele nos dá quando pedimos, né? Então vamos vigiar nos dias de hoje, nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. As pessoas falam que, desde que me entendo por gente, falando que está próxima, mas nunca volta a estar próxima. Olha, estão acontecendo coisas que estão em Apocalipse, que tudo ia acontecer. Pai matar filho, filho matar pai. Né? E tudo tem acontecido. Então vamos usar o nosso tempo para ganhar vidas para o reino. Vamos aproveitar essa Copa que vai ter aí, ó, cheio de, né, uma multidão. Vamos ganhar vidas para o reino. Vamos ter sabedoria. Pedir ao Senhor, Senhor, me controla. Senhor, quero me controla, autocontrole, domínio próprio. Eu quero me controlar, que eu possa saber me calar, que eu possa saber falar na hora exata. Então vamos com sabedoria, né? Que vai ver o que o Senhor vai fazer. Talvez não só igual Pedro, 3.000 homens foram aceitar a Jesus com o testemunho dele, mas muito mais do que isso, vai aceitar com o seu testemunho. Viu? Então, independente se você ainda se acha assim, que ainda tem uma fraqueza em alguma área, uma coisa que te faz fraquejar, que você ainda não consegue se controlar, olha, em nome de Jesus, peça ao Senhor para te controlar, para te dar sabedoria, entendimento, peça para Ele, porque é nessa área aí, ó. Talvez muitas pessoas que estão ao seu redor, você ainda não ganhou elas para o Senhor, porque ainda tem essa área aí, que ainda precisa ser tratada. E o Senhor, Ele trata, viu? Quando nós nos permitimos. Mas vamos falar com o Pai, com Deus, Senhor, tem essa área ainda. Essa área que eu sei que eu não consigo me controlar. Eu aceito tudo, mas nessa eu não consigo. Fala tudo com Ele. Não tem vergonha de falar com o Senhor, de orar, você sozinha. Porque Ele sabe tudo de você. Ele sabe. Então abra seu coração para Ele. Fala tudo, porque talvez se você for falar com outra pessoa, nessa área eu não me controlo, eu não consigo. Talvez aquela pessoa vai fazer intriga. Olha, está na igreja há tanto tempo e fala que não consegue se controlar. Então fale com o Pai. Fale com Ele, peça, olha, Senhor, eu quero controlar, domínio próprio, autocontrole, me ajuda, me ensina, eu quero ganhar toda a minha família para o Senhor Jesus, eu quero ser bênção na minha igreja, quero ser bênção no meu trabalho, na minha escola, por onde eu passar, por onde eu andar, né? Então pede para Deus, porque esse autocontrole possa ser mesmo um cinto de segurança, que a gente não saia de casa sem levá-lo, né? Às vezes, como estava falando, incomoda um pouquinho, mas... né, pode nos dar a vida, né, ou a morte. E nós queremos vida. Nós queremos vida, porque tem muitos mortos por aí que estão precisando de vida. E esta vida vão ter através das nossas vidas. Somos nós que vamos levar, somos nós que vamos resgatar. Aqui estão, ó, são mulheres, mães de multidões, pais de multidões aqui. Tem pessoas aí, ó, esperando por nós. Nesse dia lá, são tantos vizinhos na Santa Maria, no entanto tem um culto lá, aí quando eu me paro um pouquinho, tem pessoas que eu não convidei ainda. Esse dia minha prima falou que tem uma amiga dela, inclusive foi essa que no passado já arrumou um trabalho para mim, e eu não sabia que ela estava passando por essa situação. Aí ela foi e falou, o nome dela é até Deusirene, pedi até para você estar orando por ela. Aí ela chegou para mim e falou, Irene,
Aí, glória a Deus, essa já está indo lá no culto e ela já está convidando outras pessoas. Você chegou para ela, começou a falar para ela, olha, ali na Irani tem culto. A turma está sendo de 15 em 15 dias, vamos lá, vamos receber uma oração e tudo. Aí ela foi e falou assim, porque minha filha já chamaram para católica, mas não sei porquê, eu quero ir para uma igreja evangélica. Aí ela já combinou com ela, no próximo culto vai estar lá. Então, é desse jeito. Até falei para minha prima, fala alguns versículos da Bíblia para ela, leia a palavra para ela, você quer ler ela? Não, Irene, é você, eu vou trazer. Eu vou trazer, chegar aqui. Eu falei, tá bom, o Espírito Santo faz. Né? Então é desse jeito. Tem pessoas que estão ao nosso redor, nossa vizinhança, no nosso trabalho. Tem pessoas que precisam de Deus, precisa de ouvir a palavra. E nós perdemos tempo com bobagem. Perdemos tempo nos irritando com coisa à toa. Com qualquer coisa, já tira a gente do sério, né? Qualquer coisa. E tanta coisa maior tem para fazer. Ganhar uma alma para Deus. Aquela pessoa que está bêbada lá fora, você ganhar aquela vida, ver aquela pessoa convertida. E, no entanto, nós perdemos tempo, né? Chorando. Às vezes tem até filhos que pedem para mãe um sapato, pedem uma bicicleta, pedem um celular, não pode dar. Ah, não aceito. Eu perdi o controle, minha mãe não me deu, eu briguei com minha mãe. Misericórdia. Misericórdia, né? Tantas coisas, né? Para a gente se preocupar com coisas mínimas, né? Grandes coisas o Senhor Ele vai fazer na nossa vida, né? E nós temos que fazer o que nos compete fazer. Quando Jesus já esteve aqui na terra, Ele já veio, Ele pregou, Ele falou, agora Ele nos deixou aqui, para que a gente possa levar a palavra, possa buscar o perdido, né? Fazer conforme Ele tem nos ensinado. Então, em nome de Jesus, assim, eu sempre estou orando, sempre vou orar para que essa igreja possa ser uma igreja diferente, possa ser uma igreja renovada, uma igreja mesmo aqui, eu vejo aqui, sabe, a multidão, sabe? Mas não é só quantidade, não é qualidade também, de pessoas para servir, né, na casa do Senhor, que aqui é para Deus, não é olhar para o homem, é olhar para Deus, pessoas que são controladas, pessoas de domínio próprio, né? Aquelas pessoas que dependem mesmo do Pai, e em circunstâncias difíceis, não sabe o que fazer naqueles momentos, não vai perder o controle e fazer besteiras. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, se tem alguém que tem alguma dificuldade ainda de se controlar em alguma área, seja ela qual for, o Espírito Santo, a partir de hoje, ele vai mudar essa história. Ele vai mudar e você vai testemunhar aqui na frente, amém? Vou pedir agora para que vocês possam fechar seus olhos e em nome de Jesus, vocês possam pensar mesmo assim, se alguma vez você teve uma atitude assim, que você sabe que não agradou a Deus, um momento de descontrole, ou se você tem alguma área que você precisa, né, precisa muito ser tratada. Você fala, Senhor, eu não consigo me controlar ainda. Meu marido, minha esposa me chateia, eu não consigo. Às vezes vou até nos tapas. Mas a minha mãe quando pega debaixo no meu pé, meu pai pega no meu pé, quando fala isso eu não consigo. Eu fico muito irado, eu respondo. Então, quero que você esteja pensando aí, lembrando agora, e pedindo para o Espírito Santo. Pedindo para Ele, né, te controlar, te ajudar. Pedindo para o Senhor Jesus, se você tem algum vício, que você não conseguiu sair ainda, você quer. Senhor, eu vou na tua casa, eu quero sair, mas está difícil demais para mim. Porque o Senhor fala para você, mas para Ele não é. Basta que você queira. Então fecha seus olhos, começa a lembrar, seja o que for, e pede para o Senhor, Senhor, me trata. Vai pedindo para Ele, me fortalece. Pai amado, Pai querido, Senhor, te apresento agora, Senhor, os homens e mulheres da tua casa, este povo teu, Senhor. Te peço, Espírito Santo, vai agora onde tu podes ir. Vai tocando aonde só tu podes tocar. Se alguém aqui ainda precisa, Senhor, precisa ser controlado em alguma área, ainda se sente fraco, que não conseguiu ainda dominar. Espírito Santo, faz agora, faz a obra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus por completo. O Senhor faz a tua obra por completo. Essas pessoas estão aqui, Pai, porque o Senhor as chamou. Pessoas estão aqui que hoje nem queriam estar neste lugar, mas precisavam ouvir essa palavra. Precisavam porque estão com problemas difíceis.
talvez até pensando em fazer algo que não te agrada. Uma atitude de descontrole, mas eu te peço agora, Pai querido, que essas pessoas venham fazer o que é agradável a Ti, que venham te pedir discernimento, sabedoria, e o que o Senhor possa dar estratégia, para que cada um possa fazer o que é correto. Senhor, profetizo no meio da Tua igreja, Senhor, a cura onde necessita, a força, Pai, a vontade de querer fazer a Tua vontade. Profetizo que cada um aqui vão depender cada vez mais de Ti. Oh, Senhor, e obrigada, Senhor, por cada vida, por cada família aqui representada. Te peço também, Espírito Santo de Deus, vai no meio da nossa família, os de longe e os de perto. Vai agora tocando, se existem algumas pessoas que estão nos vícios, fazendo coisa que te desagrada. Vai tocando, envie pessoas para que possa pregar a Tua palavra para essas pessoas. Oh, Senhor, se tem pessoas que se encontram enfermas nessa hora, vai agora tocando, Espírito Santo, vai tirando toda enfermidade. Oh, Senhor, com Tuas mãos poderosas, passa Tuas mãos e tira, porque sabemos que o Senhor, o mesmo Deus que curou ontem, cura hoje e irá curar sempre. Senhor, vai levando agora, Senhor, a libertação aos cativos. Vai levando agora, Senhor, a saúde a quem está doente. Vai, Paizinho querido, em nome de Jesus. Se alguém aqui se fala, eu fico descontrolada quando a minha saúde é abalada. Oh, Espírito Santo, tira agora essa doença. Tira essa dor. Vai tocando agora, vai tirando. Senhor, que todos nós possamos saber e entender que muitas vezes passamos por situações, por atitudes difíceis. É porque o Senhor está moldando o nosso caráter. O Senhor está nos preparando para algo maior, para algo melhor. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Estamos porque sabemos que a Tua obra é grande. São poucos, Pai. A Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui está, Senhor, o povo escolhido por Ti. Ô Senhor, e obrigado por cada vida. E obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está fazendo aqui neste lugar. Eu creio, Pai, porque o Senhor é o Deus. É o Deus que cumpre promessas. E as promessas deste povo, Pai, são maravilhas, vitórias, milagres. Eu profetizo, Senhor, que lares abençoados, famílias restauradas, casamentos, Pai, casamentos cada vez mais, Pai, aliançados. Se existe aqui algum casal que ainda passa pela mente separação, em nome de Jesus, Senhor, que venha cada um saber que o Senhor é o Deus de união e jamais de separação. Senhor, entra com Teu agir. Faz o que é para ser feito no meio do Teu povo, Pai. E obrigada, Senhor, por este momento. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Pai. E obrigada, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que aqui está. Porque, Senhor, aqui são pessoas que sabem se controlar, que sabem abrir a boca na hora certa, que sabem também se calar quando é necessário. Eu profetizo aqui, Pai, em nome de Jesus, pessoas mais que vencedoras, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Dá um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Agora você repete assim, fala assim: eu tenho domínio próprio. Eu sei me controlar. Porque dependo de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Agradeço essa oportunidade, ver em nome de Jesus. É uma honra, é uma bênção para mim estar aqui, estar pregando um pouquinho a palavra aqui para vocês. E logo, logo em breve eu vou ver muitos de vocês aqui também, viu? Eu já olho para os outros, já vejo aqui, viu?